Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite para estar presente bem, enfrentar esse desafio de falar sobre incertezas de clima, educação e desenvolvimento sustentável é muito mais do que eu tenho capacidade de fazer. Mas eu gostaria inicialmente de saudar aqui a presença de uma pessoa que me remete, da mesma maneira que o Gilberto esteve presente no início dos anos 80 na universidade. Eu sou um pouquinho mais velho, Gilberto, mas a presença do professor Fernando Zavislak, que foi um dos pilares da construção do Instituto de Física, que muito orgulha essa universidade, da qual eu sou oriundo. A sua presença aqui me deixa constrangido, professor, porque a gente, quando vai falar para um mestre, sempre tenta reproduzi-lo, e perante a sua presença, a sua grande presença, eu me sinto realmente diminuído. Eu gostaria, se fosse possível, eu ter o controle da... Não? Bem, então, por favor, vamos. Bem, como abordar as incertezas do clima, atenuar os impactos e preparar a adaptação? Bem, eu deveria, então, falar sobre, do ponto de vista científico, do ponto de vista social e do ponto de vista de formação de recursos humanos. Quer dizer, tentar fazer uma defesa de uma tese em 25 minutos é extremamente impossível. Então, em algumas coisas eu serei extremamente superficial, mas vocês me desculpem, é o tempo que faz essa limitação. Por favor, a próxima. A primeira coisa, eu acho que, do ponto de vista de tempo e clima, é importante nós separarmos o que é exatamente a diferença de tempo e de clima, né? Quando nós falamos de tempo, nós estamos falando das previsões meteorológicas num espaço de, no máximo, até 30 dias. Além disso, nós já estamos falando em previsões de clima, né? E, num cenário de anos, nós estamos falando em previsões climáticas ou mudanças climáticas. Por exemplo, o clima tem as suas perturbações naturais, que advêm da inclinação do eixo da Terra, da rotação, da translação da Terra em torno do Sol, das próprias atividades solares. Então, o clima tem uma determinada, o que nós chamamos, do ponto de vista científico, a variabilidade climática, né? E algumas variabilidades climáticas são bem conhecidas, outras variabilidades climáticas não são tão conhecidas assim. Mas acho que a primeira distinção que nós temos que saber para poder tentar fazer uma previsão de tempo e de clima é exatamente a diferença entre o que é tempo e o que é clima e de que maneira que nós tratamos com as equações que governam esse sistema. A próxima, por favor. Quais são os desafios das ciências atmosféricas? Em primeiro lugar, é impossível e sempre será impossível fazer uma previsão de tempo e de clima com certeza. Isso é uma limitação da natureza. É alguma coisa equivalente que se tem no micromundo do princípio de incerteza. Quer dizer, a natureza nos impõe uma incerteza. Então, o desafio das ciências atmosféricas é tentar diminuir as incertezas das nossas previsões. Nós conseguimos escrever as equações que governam os fenômenos atmosféricos, mas nós não conseguimos resolver essas equações. E nós nunca vamos conseguir resolver essas equações. Quer dizer, talvez dizer isso nunca em ciência é meio presunçoso, mas a questão é que nós trabalhamos, por exemplo, com equações diferenciais não lineares acopladas. Isso significa que eu tenho uma incerteza numa equação e essa incerteza se reflete na equação da qual ela é também dependente. Então, o desafio das ciências atmosféricas é diminuir as incertezas. Eu vou tentar rapidamente abordar de que maneira que a gente tenta diminuir essas incertezas. Por favor, a próxima. Por exemplo, a previsão depende de computadores, né? Quer dizer, nós temos as equações que nós resolvemos e nós precisamos, para resolver essas equações, de grandes computadores. E quando eu falo em grandes computadores, é grandes computadores mesmo. Por exemplo, quando o CPTEC foi criado na década de 80, e ele começou a trabalhar inicialmente em meados da década de 90, em Cachoeira Paulista, o Brasil fez um enorme esforço para comprar um supercomputador. Teve que haver negociações com a Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, que impunha limitações para a aquisição dessas máquinas. E hoje esse computador é alguma coisa
que talvez faça menos operações que um telefone celular. O computador que o CPTEC comprou em 2010, hoje, quando ele foi comprado, ele era o 29º supercomputador do mundo. Hoje já está acima do top 100. E provavelmente em 2 ou 3 anos ele já vai ser um computador completamente desatualizado. O que significa desatualizado? Enquanto os grandes centros operacionais começam a fazer rodadas matemáticas com escala global de 3 quilômetros, a limitação dos computadores, que há 2 anos atrás era um top 29, não consegue fazer simulações acima de 20 quilômetros. Mas o mais importante de tudo é o seguinte, não depende apenas de computador, não depende apenas de sistema de observação. Se nós não tivermos recursos humanos, todo o esforço que a gente faz para adquirir a máquina é jogado, digamos assim, ou é apenas um esforço provisório. Por favor, a próxima. Bem, o sistema climático ele é constituído mais ou menos nessa transparência, mostrando quais são os elementos que constituem o clima, né? Nós temos a atmosfera, as nuvens, a biosfera, a criosfera, os oceanos e os solos. E tudo isso interagindo de maneira não linear. A forma como essas interações acontecem, nós conseguimos escrever. Por favor, a próxima transparência. Se eu quero fazer a previsão de tempo, eu olho a superfície como sendo estática, a maneira como a superfície é parametrizada no modelo não é importante, mas eu tenho que saber exatamente todos esses processos que estão constituídos, ou que estão descritos na atmosfera, né? Nós temos as equações de movimento, que nada mais são do que as equações, a lei de Newton para um meio contínuo. Nós temos o forçante solar, a radiação. Nós temos que escrever a equação de conservação de água, a equação de conservação de energia e todos os processos de interação entre elas. Quer dizer, nós conseguimos fazer um modelo matemático que contém exatamente todas essas parametrizações aqui. E a superfície é considerada estática. Por favor, a próxima. Quando eu vou fazer a previsão de clima, a superfície já não pode ser mais estática. A maneira como a superfície muda é extremamente importante. Por exemplo, para uma previsão de clima, o importantíssimo é eu saber como muda a temperatura da superfície dos oceanos num cenário de meses. Se eu não conseguir fazer uma boa previsão de como é que muda a temperatura da superfície do oceano, a minha previsão climática é errada. E esse é uma das grandes limitações que nós temos hoje em qualquer modelo climático do mundo, porque a complexidade dos movimentos oceânicos ainda não é muito bem entendida. Por favor, a próxima. Bem, essas são as equações que eu disse que nós não conseguimos resolver, não é? Quer dizer, nós temos a equação de conservação de movimento, que é a lei de Newton, aquela primeira equação, equação de conservação de massa, de energia, equação de estado e equação de conservação de água. Quer dizer, o modelo matemático está aqui. Quer dizer, eu não consigo, então, resolver essas equações analiticamente. É nisso que reside, digamos assim, a incerteza da minha previsão de tempo, né? Quando eu vou, por favor, quando eu vou para o modelo oceânico para tentar resolver a previsão climática, eu tenho um outro conjunto de equações que é similar àquelas equações que eu tinha antes. Então, eu tenho incerteza na equação atmosférica, eu tenho a incerteza no modelo oceânico, e a combinação de como o oceano interage com a atmosfera também é um problema incerto, né? Então, o desafio que nós temos em meteorologia e clima é de tentar parametrizar os processos de pequena escala que eu não consigo resolver nos processos de grande escala. Por favor, a próxima. Bem, essa é a evolução dos modelos atmosféricos, né? Nós temos, na década de 90, os modelos atmosféricos para previsão de... modelos atmosféricos e de previsão de tempo e de clima eram simplesmente modelos que colocavam a atmosfera e a superfície. Depois, no começo da década de 2000, nós incluímos os oceanos, depois gelos marinhos, e assim por diante, os modelos vão se tornando cada vez mais complexos, né? E hoje nós temos o desenvolvimento do chamado modelo brasileiro do sistema climático, que inclui sulfatos, aerossóis, quer dizer, não é apenas um modelo de física, mas também é um modelo de química, e o modelo atmosférico. A maneira como todos esses processos são parametrizados e como eles são resolvidos é mais ou menos como nós fazemos no Brasil e como é feito em qualquer outro centro mundial. Por favor, a próxima. Pois é, se o problema é só esse, não é? Então,
todos os processos estão conhecidos, estão inseridos nas equações, eu vou tentar melhorar a física do modelo, vou tentar melhorar a química do modelo, vou tentar melhorar a interpretação de como esses processos acontecem entre si e tentar diminuir as incertezas. Mas será que é apenas isso? Por favor. A questão é o terceiro chimpanzé. Não é? De que maneira que nós, seres humanos, podemos ser incluídos nessas equações que governam a dinâmica e a termodinâmica da atmosfera e dos oceanos. Seguramente, uma influência nesses processos todos é feita pelo homem. Não é? Por exemplo, quando nós mudamos a superfície do planeta e nós interferimos no clima, como é que nós vamos colocar essa ação antropogênica nos modelos matemáticos? Então, agora eu vou passar para o segundo ponto do tema, que é a questão da influência da sociedade no clima, né? Por favor. Isso é o crescimento da população mundial, né, em termos de anos. Quer dizer, a população mundial tem um crescimento. Se vocês olharem essa figura aqui e tentarem olhar mais ou menos a figura que dá a correlação, como o Gilberto falou ontem, né, há poucos minutos atrás, a gente sempre procura alguma correlação e sempre encontra alguma correlação entre coisas que podem ser completamente distintas, né? O número de passofundenses em Porto Alegre e o aumento da produção de trigo, seguramente pode ter uma correlação. Pode ser negativa, mas uma correlação tem, né? Mas se nós olharmos essa figura com o número de aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, existe muito bem uma correlação entre esses dois itens. Por favor. O crescimento da população mundial, né? Quer dizer, o primeiro bilhão de habitantes levou 1.800 anos para ser atingido. Depois do segundo bilhão, foram apenas 123 anos para a humanidade passar de 1 bilhão para 2 bilhões de habitantes. 33 anos apenas para se chegar no terceiro bilhão de habitantes. E assim por diante, né? Nós vamos estar, no ano de 2051, com aproximadamente, nós vamos levar 9 bilhões de habitantes, né? Por favor, a próxima. E nós temos grandes desigualdades na sociedade, né? Por exemplo, alguns dados, só que tem 2 anos esses slides, comparativamente dos Estados Unidos e a Nigéria, né? A renda per capita dos Estados Unidos, de 40 mil dólares, da Nigéria, de menos de $1.000, uma população nos Estados Unidos pouco maior do que o dobro da Nigéria, o crescimento populacional da Nigéria é negativo, grande parte por causa da AIDS no continente africano, expectativa de vida e a quantidade de energia por habitantes, né? Os Estados Unidos, aproximadamente, em termos de barris de petróleo, né, 5.421 quilos de energia por habitante, e na Nigéria, 653 quilos de petróleo por habitante, em termos de energia, consumo de energia. Por favor, a próxima. Mas o importante é isso aqui, né? Embora essa grande desigualdade, a produção dos Estados Unidos é de 7 milhões de barris de petróleo por dia, e da Nigéria, 2 milhões. Né? A reserva da Nigéria é bem maior que a dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, apesar de ter uma grande produção, exporta, e a Nigéria exporta tudo o que produz e importa uma pequena parte do que ela produz. Né? Quer dizer, então, isso reflete realmente uma grande desigualdade social. E essa desigualdade social é o que eu estou chamando de terceiro chimpanzé sobre a importância e sobre a influência no clima. Por favor, a próxima. Então, nós temos distribuição desigual de fome, incremento populacional e de recurso. As próximas, por favor. Isso aqui é o mapa da fome, o mapa da FAO, né? Aqui é em termos de desnutrição, quer dizer, quanto maior o vermelho, maior o índice de desnutrição nos países. Por favor, a próxima. Aqui o crescimento populacional, a próxima. Aqui a escassez de água, projeção de escassez de água. Por favor, essas 3 aqui. Quer dizer, essa correlação entre essas 3 figuras não é ocasional. Quer dizer, essa correlação realmente é uma coisa consequência da outra. Quer dizer, se nós olharmos qualquer uma dessas 3 figuras e tentarmos pintá-las de cores diferentes, é inegável que a correlação de desigualdade social se reflete na água, no alimento e no crescimento populacional. Por favor, a próxima. Bem, então, agora eu vou rapidamente, acho que já devo estar quase no final do meu tempo, né?
O outro problema que eu acho que nos afeta muito no Brasil é a questão da educação. O Brasil, eu considero que não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né? O descobridor do Brasil foi Napoleão Bonaparte. Quer dizer, até a vinda do rei de Portugal para o Brasil era pouco mais do que nada. Quer dizer, o desenvolvimento do Brasil realmente começou em 1808. Por favor, a próxima, né? Vocês vejam, a Royal Society foi criada em 1660. O que nós tínhamos no Brasil nesse século, no século XVII? Por favor, a próxima. A National Academy of Science também é de 1863 e foi criada pelo Lincoln, né? Por favor, a próxima. As universidades do mundo, pode passar todas elas, por favor, né? A universidade mais antiga do mundo é de Marrocos, 859, né? A Universidade de Bolonha, que é considerada a mais antiga do mundo ocidental, tem mais de 1000 anos. Oxford é do século XI. Paris, 1160. Universidade de Santo Domingos, quer dizer, logo depois do descobrimento da América, já se tinha a Universidade em Santo Domingos. Universidade do Peru, 1551. Harvard, 1636. A do Brasil, a mais antiga, está fazendo 100 anos. Quer dizer, enquanto, por favor, a próxima, né? Isso é do Anísio Teixeira, o livro Educação no Brasil, de 1999, né? O Brasil constituiu uma exceção na América Latina, né? Enquanto a Espanha espalhou a universidade em todas as suas colônias, Portugal, fora dos colégios jesuítas, nos deixou limitadas às universidades da metrópole, Coimbra e Évora. Quer dizer, os brasileiros, quando queriam fazer curso superior, tinham que ir estudar em Portugal, porque nós não conseguíamos ter universidades no Brasil. Então, nós ainda estamos num processo, digamos assim, pouco além da Idade Média, se considerarmos em termos de educação, não é? As instituições no Brasil, quer dizer, em termos de ensino, o Brasil realmente é um país que está engatinhando. Quer dizer, todas as mazelas que nós ainda temos no sistema educacional, não é porque a gente não tenta resolver, é porque a gente ainda tem uma pequena história e temos muito ainda para fazer. Por favor, a próxima. Pode, por favor, a próxima. Quer dizer, uma outra grande limitação que nós temos no Brasil é o número de doutores, né? Quer dizer, em 2000, o Brasil formou 5.000, pouco mais de 5.000 doutores. Em 2008, quer dizer, houve um grande esforço nos últimos anos para dobrar o número de doutores no Brasil. Quer dizer, nós mais do que duplicamos o número de doutores no Brasil em pouco mais de uma década, né? Mas, ainda assim, nós temos uma grande concentração de doutores em algumas áreas de conhecimento. Eu vou mostrar depois que, na área de clima, esse número é realmente preocupante. Por favor. Vocês vejam aqui a distribuição de doutores no Brasil, né? E tem um número aqui que chama muito a atenção, né? Vocês observem que a USP forma quase 25% dos doutores que nós formamos no Brasil. Apenas uma universidade no Brasil, a Universidade de São Paulo, forma mais ou menos 25% do número de doutores, ou 20% hoje do número de doutores que nós formamos no Brasil. Mas forma 3 vezes mais que a maior universidade dos Estados Unidos. A Universidade de Berkeley não forma 1000 doutores por ano. Como é que a USP forma 2.000 doutores por ano e não consegue ser uma das maiores 100 universidades do mundo? Tem alguma coisa errada ainda no nosso sistema, né? Por favor. O calcanhar de Aquiles da meteorologia, né? Meteorologia, então, é mais triste ainda, tá? Vocês vejam aqui, ó, no Brasil, são dados da CAPES, da última avaliação trienal. Em física, nós temos 56 programas de física no Brasil. E nós temos quase 1.500 docentes orientando e formando mestres e doutores em física. Química também se equivale, tá? Agronomia também, o número de programas de agronomia é mais do que o triplo do número de programas em física e química. Mas em meteorologia, que é onde nós devemos trabalhar com as questões de tempo e de clima, nós temos apenas 7 programas e pouco mais de 100 docentes. Quer dizer, o Brasil tem pouco mais de 100 doutores orientando na área de meteorologia. Isso aqui mostra a distribuição de alguns números relativos à meteorologia, tá? Do CNPq. Vocês vejam aqui, ó, por exemplo, nós temos no Brasil, isso aqui é do ano de 2011, tá? Mais de 10.000 bolsas de mestrado em todas as áreas de conhecimento.
Doutorado, quase 10 mil bolsas de doutorado em todas as áreas de conhecimento. Tá? Número de projetos financiados pelo CNPq, mais de 10 mil. Bolsistas de produtividade de pesquisa, aproximadamente 15 mil. E bolsistas de iniciação científica, quase 30 mil bolsistas do CNPq. A meteorologia, nós temos menos de 40 bolsas de mestrado em meteorologia em todo o Brasil. Doutorado, não chegamos a 30 bolsas de doutorado. Projetos de pesquisa é irrelevante comparado com o que a gente tem aqui. Por favor, a próxima. E se vocês olharem essa escala aqui, mostra exatamente o quanto nós temos ainda que fazer em formação de recursos humanos para diminuir as incertezas do conhecimento que nós temos no Brasil em meteorologia. E se nós colocássemos essa escala aqui de 0 a 100, esses números ficariam aqui embaixo. Né? É 0,000, quer dizer, é 3 vezes 10 na menos 2. Tá? Por favor, a próxima. A mensagem final. Tá? Bem, dos 3 eixos que eu tinha que falar, eu não tenho dúvida nenhuma que a ciência vai conseguir evoluir e nós vamos diminuir as incertezas e vamos melhorar as nossas previsões de tempo e de clima e os cenários de previsão climática. A ciência tem essa capacidade de fazer isso e, seguramente, a sociedade científica vai contribuir para diminuir as incertezas das previsões. A velocidade dessas incertezas é que vai depender da formação de recursos humanos. E se nós tivermos poucos recursos humanos e poucos investimentos, a velocidade com que as incertezas vão diminuir vai ser grande. E vice-versa. Agora, qualquer certeza que nós tivermos, mesmo que nós pudéssemos ter certeza na previsão, ela seria um mero formalismo acadêmico se nós não conseguirmos atenuar as desigualdades sociais. Obrigado.